nos tirou da maldade, nos libertou e agora que feliz é caminhar junto com Jesus. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad. El grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, digo al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó, que me salvó. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó, que me salvó, que me salvó. Amém? Agora eu vou explicar. A palavra alabanças é louvores. Louvores àquele que me salvou. Mas acredito que vocês entenderam que gozo é caminhar com Jesus Cristo. A música vem do céu e nós enviamos para o céu como uma oferta de gratidão do nosso coração. Essa fala esta música que vamos cantar agora. Mi Dios envió del cielo un canto melodioso arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser del canto celestial, de un coro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya la gloria del gran trono en derredor. Cantar por siempre con los ángeles alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser, canto celestial de un coro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. De un dulce canto
Pode falar amém? Pode ser que tenha amigos aqui que estarão perguntando, mas por que eles estão cantando em espanhol? É que é a única língua que não sabemos falar. Somos do Chile, então lá falamos espanhol, cantamos em espanhol. E tentamos falar portunhol, mas alguma coisa assim. Agora vamos cantar o hino em português, completo. Acredito que a igreja conhece. Muito Além do Sol. Quem conhece Muito Além do Sol? Quero ver. Eu sei agora quem vai cantar. Se alguém que levantou sua mão não está cantando, vou convidar a cantar sozinho, em espanhol. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, teve Jesus Cristo, teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Não estou escutando ninguém cantar. Você levantou sua mão, né? Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol. Alguém pode falar amém agora? O amém foi mais fraco que quando cantamos em espanhol. Tá? Será que você não está entendendo português agora? Irmãos, acreditem nisso que vou falar. Eu não queria, ainda não quero, mas ele insistiu. Pai, eu quero cumprimentar as pessoas. Pedrinho, por favor, vai embora. Aonde estão as crianças? Não escutou. E acredito que ele está aqui agora, que quer cumprimentar aos pais, que quer agradecer, porque você está trazendo seus filhos todas as noites, e que os filhos, as crianças vão convidar a outros amigos. Ele está muito feliz. E é por isso que ele... Por favor, você daria licença que o Pedrinho cumprimentar os pais agora? Escutei. Tá, tudo bem. Você não colabora comigo. Se você falava não, eu me mandava embora para baixo. Mas quando você fala assim, aí está. Pedrinho, você não deveria estar aqui. Pai, que é isso? Chegou o evangelista. O evangelista, o pastor. Sou eu. Eu confirmei ontem com o pastor. Conversei com o pastor. Ei, pastor, você sabe, né? Eu sou pregador
né? Falou sim, Pedrinho, você é o evangelista. O pastor falou. Ele falou. Qual deles? Porque tem 2 pastores. Tem 2? Tem 2. Pastor da igreja? Nossa, igreja chique, pai, tem 2 igrejas. Tem 2? Como 2 E 2 pastores, né? Não. Uma aqui e uma lá embaixo. Sim, lá embaixo é de crianças. Você está compreendendo agora? Filho, esto es serio. Aqui o evangelista é o pastor. Isso, E lá embaixo sou eu. isso. E você não pegou conta se ontem tu esteve lá? Pai, agora entendi. Eu sou o evangelista infantil. Isso. Mas como a Bíblia diz, se você não é como criança, então todo mundo tem que descer lá, né? Vai comigo. Não. É só quando você fala aqui que criança, os adultos são crianças. Ah, então tá bom, pai. Mas lá embaixo só crianças. De Só criança? 3 anos até 12 anos. Esse é o limite que tem. É, mas tem muita mãe que vai lá embaixo, pai. Muita mãe? É. Manda embora. Não, aquilo falou que estava cuidando do seu filhinho para não chorar. Se ele chora, tem que trazer para cá. Eu falei, mas ele insistia. Eu falei, irmã, mas deixa ele sozinho. Ele falava, não, ele vai chorar. Então por que não levou? Não sei, a criança intercedeu por ela. Quem Falou, ô Pedrinho, peraí, deixa minha mãe, que se eu chorar, ela me ajuda, né? Não acredito. Sério, a criança tinha 12 anos. Bem, são coisas do evangelismo, Pedrinho. Coisa do evangelismo, pai, você vai se encontrar com coisa incrível. Até pais que falam que o batismo não é para criança. Não acredito. Tem pais assim também. Você escutou algum? Eu já ouvi. Qual? É, vou te... Não sei se contar agora, pai, mas... Não, melhor. Tá bom, vou contar. Não, filho. Não, pai, tem pessoas que falam assim... O batismo não é para criança. É pequeno. Ele pode errar. Nossa. Tá vendo, pai? Tá vendo que uma criança vai errar? Claro que vai errar. É, eu falei com aquele irmão também, né? Você falou com respeito. Falei com respeito, irmão. Por favor. Você tem 50 anos. E ainda comete erro. Não tem vergonha? Você falou isso? Claro, pai. Tá reclamando da criança que ele pode errar. E ele com 50 anos ainda tá errando, pai. Não. Cheio de pecado. Sim, Com certeza. Filho. Esse cara vai Deixa ser aí. fritado. Filho, deixa aí. Vai trabalhar agora. As crianças estão ansiosas por ir. Tudo bem, Essa não vai contigo. atrapalhando a salvação de sua criança, Não tá? atrapalhe, é verdade. Ajuda ele, vai com ele. Filho, vai, eu vou estar com você. Vamos lá, você aceita Jesus no coração. Eu tô com você, filho. Isso tem que falar o pai. E aí, pai? Sim. Não, você não, tá pequeno, vai errar. Não, aí não dá, pai. Não. Se meu filho vai errar, eu vou apoiar a ele. Eu vou ajudar ele. a ele. Vamos É. sair juntos adiante. É mesmo. Sim. Se teu filho tem 8 anos e ele fala, pai, eu estou assistindo a igreja desde pequeno, gostaria de me batizar, deixa ele. Abraça ele, com alegria. Faça uma festa na sua casa. E me invita, seu filho. né? Tem que convidar Não, todo mundo na festa, pai, né? Tá, agora vai convidar as crianças. Ah, tá bom, tudo bem. Crianças, vocês já podem descer lá embaixo. Tá preparado pra vocês. Vamos lá, descendo na hora. Vamos lá, crianças, vamos todos. Lá embaixo. Até mais. Dá uma saudação no Pedrinho. Isso. Toda criança, vamos sair agora. Isso. Nossa, tanta mãe que vai deixar a sua criança agora, não acredito.
Crianças, vamos saindo rapidinho, bem rápido, sem fazer barulho, mas estou feliz porque eles estão contentes. E nós temos que ficar felizes quando as crianças... Boa noite. Como que você passou de ontem para hoje? Bem? Eu estava vendo uma cena aqui que eu acho que poucos viram e eu vou ter que contar para o irmão. Eu sei qual é o segredo de vocês agora. O irmão estava cantando aqui com o quarteto Asaf e as crianças estavam regendo. E eu via a netinha do irmão Zenato ali, pequenininho, um toquinho de gente, regendo o quarteto Asaf. Olha que coisa boa. Mas eu acho que eles já estavam esperando o Pedrinho, né? É neta de compositor musical. Olha só que coisa boa. Mas queridos, que alegria nós estarmos juntos aqui na casa de Deus, mais uma noite. Eu quero saudar aos nossos queridos amigos que nos visitam, que nos honram com a sua presença. E eu não sei se você já ouviu falar, mas tem algumas pesquisas por aí que dizem que pelo menos 3 abraços por dia melhoram a autoestima de todas as pessoas. Já ouviu esse negócio? Então eu gostaria de pedir para você agora, pelo menos 3 abraços nas pessoas que estão mais perto de você aí. Pode se levantar, dar um abraço bem gostoso, bem apertado, em quem estiver aí ao seu lado, pertinho de você, porque isso é coisa boa, é saúde. Um abraço faz toda a diferença na nossa vida. Olha aí, os solteiros já ficam todos animadinhos, né? Quando o pastor fala para abraçar, era a deixa que eles estavam querendo. Semana de oração serve para muita coisa. Semana de oração serve para nos aproximarmos de Deus, serve também para os solteiros intercederem, orarem e jejuarem para que a costelinha venha, né? Para que encontrem a pessoa querida. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quantos solteiros nós temos aqui na igreja? Quantos solteiros? Ó, tem gente com medo de levantar a mão aí. Levanta a mão, senão ela não vai ver, rapaz. Poxa, olha aí. Talvez essa semana, né? Quem sabe? Alguém vem aqui na semana para ver o quarteto Asaf lá da outra igreja, lá do outro distrito. E aí, quem sabe, pode ser o seu momento especial, né? Vamos orar por isso. Esta é uma semana de grandes bênçãos. Uma semana de compromisso com o nosso Deus. E eu quero convidar você a se comprometer com Deus. Se comprometer com Deus em caminhar na jornada ao lado de Deus. Caminhar ao lado de Deus cada dia dessa semana. Cada noite nas mensagens, cada dia do seu trabalho, nos seus estudos, aonde quer que você esteja. Faça dessa semana uma semana especial. E traga pessoas também, para que outros possam se aproximar de Deus. Convide seus amigos. Mas sabe como que nós precisamos convidar os nossos amigos? Não é chegar e dizer, ô amigão, vamos lá um dia dessa semana. É passar na casa dessa pessoa, é dar carona para essa pessoa. Só assim os nossos amigos queridos vão vir mesmo. E se eles são queridos, vale a pena esse esforço de irmos até a casa deles, convidarmos e trazermos, porque a palavra do nosso Deus será aberta. Quantos aqui usam bastante as mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp? Posso ver as mãos? Olha, as mídias sociais têm entrado com bastante velocidade nos últimos dias, né? Mas alguns ainda preferem o e-mail. Outro dia eu estava lendo uma coisa a respeito de um e-mail que foi enviado. Eu gostaria de compartilhar com você. Achei interessante esse negócio.
um homem deixou as ruas cheias de neve de Chicago para umas férias na ensolarada Flórida. Sua esposa estava viajando a negócios e estava planejando encontrá-lo no dia seguinte. Quando o homem chegou ao hotel, resolveu mandar-lhe um e-mail para sua mulher. Contudo, ele não achou o papelzinho que tinha anotado o novo e-mail da esposa. E ele tirou da memória o que lembrava, torcendo para que desse tudo certo. Acontece que, infelizmente, ele digitou uma letra errada. E a mensagem foi parar para uma mulher de um pastor, na caixa de e-mails de uma esposa de um pastor. E esse pastor havia morrido um dia antes. Quando aquela senhora foi checar os seus e-mails, deu uma olhada no monitor, deu um grito e caiu morta no chão. Os filhos, assustados, não entenderam o que estava acontecendo, foram lá para ver, o que havia acontecido com sua mamãe, e aí eles viram a mensagem na tela do computador. Querida esposa, acabei de chegar. Foi uma longa viagem, mas aqui é muito bonito, muitas árvores, jardins, e apesar de estar aqui há poucas horas apenas, já estou gostando muito. Agora vou descansar. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Tenho certeza que você vai gostar. Beijos do seu eterno e amoroso marido. E no final do e-mail tinha um PS que dizia assim: está fazendo um calor infernal aqui. E a velhinha não aguentou, ela caiu morta no chão, Cuidado com a comunicação, às vezes uma letrinha, uma palavrinha pode fazer uma diferença tremenda na nossa comunicação e às vezes podemos nos enganar aí com algumas coisas que nós desejamos compartilhar, Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Enquanto você abre, eu gostaria de lembrar a você que esta semana nós estamos caminhando ao lado do nosso Deus, caminhando ao lado do nosso Senhor. Essa é uma oportunidade para você encontrar-se com o seu Criador. É uma oportunidade para você colocar nas mãos dele todos os seus anseios, todas as suas necessidades. Ele sabe o que se passa com você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele tem um plano lindo para a sua vida. Se tão somente você permitir que Ele ande ao seu lado, que Ele segure na sua mão, você entenderá qual é o plano maravilhoso de Deus para você. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que Deus tem algo muito especial para dizer a você, não apenas hoje, mas durante toda essa semana. E eu quero interceder por você, quero orar por você e orar por mim também nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Criador. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Quanta coisa nós pudemos fazer hoje, tantas atividades, tantos afazeres, tantas tarefas. Mas agora o Senhor nos trouxe até a Tua santa casa de oração. E aqui nós estamos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala a cada um de nós. Abra os nossos olhos, bom Deus, a fim de compreendermos que recado o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Deus querido, se algum filho amado está preocupado, ansioso, está agoniado, precisando de alguma resposta Tua, que nesta noite a Tua palavra possa trazer calma ao coração deste filho. Se há alguma família aqui desestruturada, Senhor, se há algum filho Teu necessitando de cura para a sua família, que o Senhor possa atender às necessidades desta pessoa. Abençoa-nos ao lermos Tua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gênesis, o capítulo 12, o versículo 1
a palavra de Deus nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pois em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós vivemos numa época de muito barulho. Logo no início do seu dia, você está lá tranquilo, dormindo, sonhando gostoso, e o celular já começa a fazer barulho. E aí você põe lá na função soneca, e você tenta ganhar mais uns 5 minutinhos de sono, mas aí dá o celular lá de novo fazendo barulho, e você entende que você tem que acordar e começar o seu dia, a sua rotina, e sair para os afazeres daquele momento. Você sai para o trabalho e você é cercado por barulho, e você vê barulho na rua, é buzina, é trânsito, é caminhão passando, é ônibus. Você chega no seu trabalho e lá no seu trabalho também você tem muito barulho. É pessoas conversando, pessoas falando, é gente que entra, gente que sai, porta que bate. E isso dependendo do serviço. Outros serviços são mais em contato com a rua, e aí o barulho é muito maior. Nos nossos aparelhos telefônicos, somos constantemente bombardeados pelo barulho. É o barulho de mensagens chegando, é o barulho de gente ligando para você, é o barulho de mídias sociais, WhatsApp, Twitter, notificações do Facebook que estão ali piscando e fazendo barulho. Nós vivemos num mundo de barulho. Algumas pessoas entram em parafuso com tanto barulho, com tanto ruído, e no meio de tanto ruído, de tanto barulho, muitas vezes fica difícil discernir a voz de Deus. Eu pergunto para você, você tem ouvido a voz de Deus? No dia corrido de trabalho que você tem, nos seus afazeres, você tem conseguido ouvir e captar as palavras de Deus para você? Ou será que os ruídos, os barulhos, as correrias, o agito do dia tem até mesmo afastado você de se comunicar com o seu Deus? Como está o seu diálogo com o Criador? Tem gente que tem dificuldade para ouvir. A Bíblia nos conta a história de Abraão. E a Bíblia começa narrando a história de Abraão da seguinte maneira: disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Se uma biografia fosse escrita sobre a sua vida, alguns têm o sonho de escrever uma biografia sobre si mesmos, contar sobre as lutas, as batalhas e as vitórias. Mas se uma biografia fosse escrita sobre você, como essa biografia começaria? Ah, no ano tal, fulano nasceu na cidade tal. A biografia de Abraão começa: disse o Senhor a Abraão. Deus fala com todas as pessoas, todos os dias. Desde o momento em que você acorda, Deus está ali ao lado, querendo falar com você, querendo abraçar você, querendo te envolver nos seus braços, querendo dizer coisas magníficas a você, através de sua palavra, através da comunhão com Ele pela oração. Mas muitas vezes não temos tempo para Deus, não conseguimos ouvir a sua voz, discernir as suas palavras. Que barulho está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Que barulho? Que ruído tem impedido você? Será que seria a falta de tempo? A falta de tempo é a principal das desculpas que as pessoas costumam dar para não ouvirem a voz de Deus. Elas dizem: mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que alimentar a minha família, eu não tenho tempo. Será que é a televisão que está tirando o nosso tempo
para ouvirmos a voz de Deus, e os programas e seriados e novelas e tantas outras coisas, será o tempo gasto na internet, mídias, YouTube, músicas. Tem gente que não vive sem música, e alguns gostam de músicas que não elevam, músicas que depreciam, músicas que afastam de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém que goste de ouvir músicas impróprias e pensa: esse negócio não tem nada a ver, pastor, porque eu vou à igreja, eu ouço músicas impróprias, mas eu vou à igreja, eu tenho meu relacionamento com Deus. Cuidado, querido. Talvez algumas músicas podem estar sendo o ruído que está impedindo você de ouvir a voz de Deus clara e especificamente para a sua vida. Talvez o empecilho de alguns para ouvirem a voz de Deus seja algum relacionamento, talvez um namoro que está ficando quente demais e começa a avançar os limites aceitáveis, e aí você começa a ter dificuldades para ouvir a voz de Deus, porque você está avançando o sinal e você está passando dos limites, e aí parece que fica difícil de entender e captar o recado de Deus. É chegado o momento de você olhar para a sua vida e identificar quais são os ruídos, os barulhos que estão nos impedindo de ouvirmos a voz do nosso Deus. Esta é uma semana em que caminharemos ao lado de Jesus e olharemos para a jornada da vida de algumas pessoas, mas essa semana não pode ser apenas mais uma semana entre tantas. Uma semana não tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, mas as decisões tomadas numa semana podem modificar todo o curso da sua história. Por isso, não menospreze uma decisão que você tomar nessa semana. Não menospreze alguma aliança que você possa fazer com Deus durante esta semana. E o primeiro desafio dessa noite que eu faço a você é para você identificar quais são os ruídos, os barulhos que estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Quando Deus falou a Abraão, Ele falou algo meio estranho, meio esquisito. Leia comigo de novo o verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso parece um pedido meio esquisito? Você teria coragem de abandonar o seu emprego, esse emprego que você lutou tanto por conseguir? Você teria coragem de deixar a estabilidade da tua casa própria aqui em Joinville? Você teria coragem de deixar esse convívio gostoso da sua família, dos amigos de tantos anos, para ir sem rumo, sem destino, para um lugar onde Deus te mostraria? Será que você teria coragem de abandonar todo o seu conforto? Aí a gente começa a entender algumas coisas. Nenhum ser humano em são juízo abandonaria o seu conforto, abandonaria a sua casa, a sua família, os seus parentes, se não tivesse convicção de qual era aquela voz que estava convidando para sair de sua terra, para sair de sua casa, para sair de sua parentela. E aí eu pergunto, será que nós temos convicção quando Deus está falando conosco, quando Ele está nos pedindo alguma coisa específica? Ou será que nós sempre ficamos na dúvida? Vem uma impressão e aí a gente fica pensando, será que é Deus? Ou será que é só um pensamento meu? Será que isso é Deus que está me impressionando? Será que é Deus que está me chamando para essa atividade? Ou será que é só uma coisa da minha cabeça? Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. E para piorar a coisa, Deus não havia dado detalhes da viagem que Abraão deveria fazer. Deus não disse se a terra para onde ele iria era fértil. Ele não disse se a terra para onde ele iria era perto ou longe.
Ele não disse se os vizinhos do novo lugar seriam vizinhos bacanas, gente boa de se conviver. Ele só disse: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou mostrar para você. E Hebreus narra esta cena, você não precisa abrir, eu vou apenas mencionar. Hebreus 11, verso 8, narra com um detalhe impressionante esse chamado de Abraão e a disposição de Abraão de sair e abandonar tudo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se você fosse parente de Abraão, um tio, uma tia, talvez você chamasse Abraão de louco. Sabe por quê? Uma pessoa que está em intimidade com Deus, uma pessoa que vive em comunhão com Deus, ela obedece à palavra de Deus, ainda que isso pareça loucura às outras pessoas, ainda que isso pareça absurdo. Uma pessoa que conhece a voz de Deus, obedece à voz de Deus. Por isso a importância de, na jornada da nossa vida, sabermos identificar qual é a voz de Deus. E talvez Deus esteja chamando há algum tempo já servos, homens, mulheres, crianças e jovens, idosos como o próprio Abraão de 75 anos. Mas alguns são resistentes em atender ao chamado de Deus. Alguns preferem continuar grudados naquelas coisas que tinham, naquelas coisas confortáveis. Será que você teria coragem de sair só porque Deus te mandou fazer isso? O livro Patriarcas e Profetas, na página 126, menciona algo muito interessante. Confiando na promessa divina, sem a menor garantia exterior de seu cumprimento, Abraão abandonou seu lar, abandonou seus parentes e sua terra natal, saiu sem saber para onde ia, a fim de seguir aonde Deus o levasse. Não foi pequena aquela prova, nem pequeno o sacrifício que Abraão teria de fazer ao deixar seu país, seus parentes e seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado de Deus. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa, se a terra era boa, se o clima era agradável, se o solo era fértil, se ali haveria possibilidades de ampliar sua riqueza. Deus falou, seu servo devia obedecer. Agora preste atenção nesta última frase que Ellen White destaca, e eu gostaria que você entendesse isso como um recado para você. O lugar mais feliz da terra para Abraão seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. O lugar mais feliz da terra para você, querido irmão, não é apenas aonde você pensa ser o melhor lugar, é aonde Deus quer que você esteja. E se Deus te trouxe aqui, se você está aqui agora como fruto do plano de Deus, aqui vai ser o lugar mais feliz da terra para você. Talvez alguns estejam longe de seus familiares, alguns estejam longe de seus amigos da infância, mas se Deus te trouxe para cá, é porque Ele tem planos para você. E aqui pode ser o lugar mais feliz da terra, se for aqui o lugar que Deus quer você. Mas se não for aqui, o lugar mais feliz para você vai ser onde Deus te mandar. Os desbravadores têm um lema, um objetivo, um princípio de sua lei, que parece ter sido extraído daqui, da história de Abraão. Esse princípio é ir aonde Deus mandar. Algumas vezes Deus nos manda a alguns lugares e nós ficamos pensando, será que é Deus que está mandando? Deus está convidando você para estender a mão para alguém, para ajudar aquele vizinho, e você pensa, mas ele vai ficar constrangido, será que é isso que eu tenho que fazer? Será que não? E muitas vezes nós deixamos para depois aquilo que deveria ser feito agora.
Você percebe como é importante ouvir a voz de Deus durante a jornada da nossa vida? Abraão não arriscaria a segurança de sua família se não tivesse certeza de que aquela era a voz de Deus. Ele tinha certeza. Mais uma vez eu preciso dizer, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem entendido os chamados de Deus para a sua vida? Tem gente que tem dificuldade em ouvir o conselho de Deus. Deus fala, faça isso, meu filho, e a pessoa vai lá e faz o contrário. Deus diz, meu filho, anda por esse caminho, e o camarada vai e anda pelo outro caminho. Deus aponta, meu filho, aqui está a rota da felicidade, vai por aqui. E a pessoa prefere pegar atalhos, a pessoa não ouve, tem dificuldade para ouvir. É mais ou menos como a história daquela velhinha que foi ao consultório e ela não ouviu direito o que o médico havia dito. E aí ela voltou para o consultório e perguntou para o médico, doutor, o que o senhor disse mesmo? O senhor falou sobre Capricórnio ou Sagitário? E a velhinha, e o doutor respondeu, câncer, minha senhora. O diagnóstico é câncer, nada de Capricórnio nem Sagitário. É engraçado, mas parece que às vezes é o que acontece conosco. Deus está dizendo para você, meu filho, isso vai produzir câncer espiritual, isso vai corroer a sua vida, mas você continua preso àquilo, aquilo parece que te alegra, aquilo parece que é bom, que é legal, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tem um detalhe, a Bíblia menciona que no capítulo 12, verso 7, Abraão chegou a um local muito interessante, um local onde habitavam os cananeus. E Deus prometeu aquela terra para Abraão. Ele já havia chegado no local onde Deus havia prometido. E ele achou interessante aquela história. Só que, versos à frente, nós encontramos um pequeno incidente que muitas vezes acontece conosco também. Pense comigo, Abraão já havia deixado a sua terra, a sua parentela, já havia ido para um lugar estranho e havia chego naquele lugar. Agora, qual deveria ser o pensamento de Abraão? Bom, eu obedeci à voz de Deus, eu cumpri com a ordem do Senhor, eu vim para uma terra estranha, agora vai ser tudo mil maravilhas. É aqui a terra que mana leite e mel, é aqui que Deus quer que eu esteja. Mas o verso 10 nos mostra que não foi bem assim. Veja comigo, 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Depois que Abraão chegou em Canaã, houve fome em Canaã. E aí a gente começa a pensar, por quê? Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, e trouxe Abraão para uma terra onde ele passaria fome. Por que será? Às vezes nós olhamos para o céu e perguntamos, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso justo agora? Justo comigo? Eu obedeci a tua voz, eu aceitei o teu chamado, eu fui fiel ao que o Senhor pediu que eu fosse fiel, e agora o Senhor me permite isso? Uma desgraça, um acidente, talvez, quem sabe, uma enfermidade, não sei. E aí você começa a questionar a Deus e a se perguntar. Abraão não reclamou, não questionou a Deus. Ele simplesmente foi para o Egito e ali ele procurou refúgio. Tem gente que pensa ser a obrigação de Deus satisfazer a todas as nossas necessidades. Nós estamos vivendo uma época meio esquisita, onde muitas igrejas, muitos líderes religiosos parecem exigir de Deus a bênção que precisam para a sua vida. Você já ouviu algo desse tipo? Eu já vi. Às vezes, zapeando ali nos canais de televisão, a gente para num ou outro canal religioso e parece que a gente vê assim, gente orando e dizendo assim para Deus, você tem que colocar Deus contra a parede, e Ele tem que te dar o que você precisa, Ele tem que te dar.
E aí, algumas pessoas que oram e dizem: eu ordeno que essa bênção venha para você. Como se o ser humano tivesse a possibilidade de ordenar uma bênção que só pode vir de Deus. Tem gente que pensa ser a obrigação de Deus dar tudo o que nós pedimos. Eu gostaria de dizer uma coisa para você: tome cuidado com aquilo que você pede. Tome cuidado com aquilo que você pede. Porque pode ser que, por tanta insistência da sua parte, Deus acabe concedendo. Mas será que isso é o melhor para você? Algumas pessoas, ao orar, dizem a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas para algumas pessoas, pela insistência no erro, Deus tem que dizer: ok, meu filho, se é assim que você quer, seja feita a tua vontade. Quem diz para quem? Você está dizendo para Deus: faça-se a tua vontade, Senhor? Ou você quer que Deus diga: meu filho, eu não queria isso para você, mas se você insiste tanto, se é isso, se é esse o caminho que você quer seguir, eu te dou liberdade, pode ir, mas o resultado talvez não seja o melhor de todos os resultados. Em sua providência, o Senhor trouxe essa prova a Abraão, a fim de ensinar-lhe lições de submissão, paciência e fé. Submissão, paciência e fé. Às vezes, Deus espera ensinar-nos as mesmas lições, e Ele vai usar talvez as dificuldades, talvez as aflições, talvez algum problema, para nos ajudar a compreender que devemos ser mais submissos, mais pacientes e termos fé unicamente no nosso Deus, o nosso Criador. A vida de Abraão, ela é tão rica em detalhes que nós não conseguimos falar sobre todos os tópicos de sua vida em uma hora, em um culto, em uma mensagem. Mas eu gostaria de dar uma olhada com você em alguns detalhezinhos apenas, a fim de que nós possamos concluir a mensagem desta noite. Olha só que interessante. Além de ser um homem que ouvia a voz de Deus, um homem paciente nas provações, era um homem que confiava nas promessas de Deus. Desde o primeiro momento que Deus havia falado com Abraão, Ele havia dito que concederia uma terra para a descendência de Abraão. Mas ele não tinha filhos. 75 anos e Abraão não tinha nenhum filho. Quando Deus prometeu uma terra para Abraão aos 75 anos, ele saiu, mesmo sem ter um descendente. Aos 90 anos, mais uma vez, Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. E Abraão: ó Senhor, talvez seja o Eliezer, o meu servo mais velho. E Deus diz: não, Abraão, Sara, tua esposa, vai ter um filho. É com ela que você vai ter um filho. E aquilo era uma coisa impossível. Sara já era uma senhora, já não poderia mais carregar um bebê no seu ventre. E Deus promete a Abraão uma coisa impossível. E a Bíblia menciona: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Será que Deus não está há algum tempo prometendo alguma coisa especial a você, e você tem se esforçado até por esperar o cumprimento da promessa de Deus, mas acaba que o tempo vai passando e você vai ficando impaciente, você vai querendo resolver logo as coisas e não vê a resposta de Deus acontecer? Isso aconteceu com Abraão também. Mesmo os grandes tombam, mesmo os heróis têm o seu momento de fraqueza. Aquele que foi considerado o pai da fé também falhou. Ele aceita a proposta de Sara para deitar-se com Agar, e agora ele tem um filho de sua escrava. Esse atalho custou muita dor para Abraão,
intrigas familiares, a separação do filho Ismael mais tarde, mesmo os grandes também têm os seus momentos de tropeço. Contudo, depois de uma falha, é sempre necessário levantarmos e continuarmos andando e caminhando. Depois de um escorregão, é necessário olhar para cima e entender que ainda existe esperança para nós. Às vezes nós caímos e ficamos na lama e não nos levantamos e pensamos já ter ido longe demais e sentimos vergonha do que as outras pessoas vão pensar ou dizer de nós. Abraão deu um jeitinho em tentar um filho para si. Quando estava lá no Egito, Abraão deu um outro jeitinho, mentindo para o faraó, que Sara era só sua irmã e não sua esposa. E às vezes na nossa vida a gente tenta dar um jeitinho para acomodar as coisas de acordo com a nossa vontade. E esses jeitinhos vão nos tirando do plano de Deus e vão nos tirando do caminho que Deus traçou para nós. Quais são os jeitinhos que você tem dado? Abraão caiu algumas vezes, mas se levantou e continuou a sua jornada. Talvez algum filho de Deus tenha caído e está na dúvida se deve continuar ou não a sua jornada. Eu queria dizer para você, querido amigo, que a igreja não é um museu de santos, a igreja é um hospital para pecadores. Se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que não tem tido uma vida tão legal, se você percebeu que já escorregou e caiu, e algumas vezes com certa frequência, você está no lugar certo. Aqui é o lugar onde nós vamos nos fortalecer. Mesmo os grandes têm o seu momento de fraqueza, e como comunidade da fé, é nosso dever abrir os braços e o coração para receber aqueles que caem. A história de Abraão é interessante porque Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. 100 anos. Talvez o sonho de ter um filho era o sonho que havia embalado a vida de Abraão por todo o seu período de existência. Quantas vezes Abraão orou pedindo para Deus um filho? E quando ele completou 100 anos, ele recebeu aquilo que Deus havia prometido há algumas décadas atrás. Ainda que demore 100 anos para Deus cumprir a sua promessa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só depende de você confiar. Ainda que pareça impossível acontecer aquilo que há tempo você vem pedindo para Deus, ainda que as possibilidades sejam tão estéreis como era estéril o ventre de Sara, lembre-se, há um Deus que cuida de você, há um Deus que te ama e que no tempo certo vai cumprir todas as promessas concedidas à sua vida. Há um Deus que sabe o que você precisa e Ele vai andar ao seu lado, concedendo no tempo certo aquilo que você há tanto tempo tem pedido e suplicado ao seu Deus. Essa é uma noite em que eu gostaria de convidar você a confiar nas promessas de Deus e a começar a pedir para Deus que Ele te ajude a discernir qual é a voz dEle na tua vida. Talvez Deus esteja chamando alguns filhos amados para alguma missão especial, alguma missão diferente. Eu gostaria de pedir que você ouvisse o chamado de Deus, que você ouvisse o convite do céu. Mas talvez para outras pessoas o chamado de Deus seja a entrega do coração e da vida, seja o batismo nas águas, seja um novo nascimento. Eu não sei qual é o estilo do chamado de Deus para você, mas Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje para uma nova página, para um novo momento em sua vida espiritual. E Ele quer conceder a você a oportunidade
a felicidade de viver como Abraão viveu. Um homem de fé, um homem que ousou obedecer ao chamado de Deus. Você não gostaria de se colocar nas mãos do Senhor? Você não gostaria de pedir para Deus: Senhor, eu não tenho bem certeza de quais são os teus planos para a minha vida, qual é a tua vontade para mim, mas eu quero me colocar em tuas mãos. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender as tuas palavras para mim. Você não gostaria de dizer isso para Deus hoje? Não gostaria de aceitar o chamado dEle para algo especial, diferente, que Ele possa estar sussurrando no seu ouvido? Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar o hino Em Tuas Mãos, 480 do nosso hinário. E ao cantarmos este hino, eu quero pedir a você que converse com Deus, que fale com Ele e diga para Ele: Senhor, eu me entrego verdadeiramente nas Tuas mãos, porque eu quero caminhar contigo, eu quero andar com o Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade em minha vida. Vamos cantar? Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos. Cante com os olhos fechados a segunda estrofe e converse com Deus. Em tuas mãos, em tuas mãos. Querido Deus, o nosso coração está em Tuas mãos neste momento. A nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Por tantas vezes que deixamos de ouvir a Tua voz para ouvir a voz do nosso coração pecaminoso. Quantas vezes deixamos de ouvir a Tua voz para dar ouvidos a conselhos errados do mundo. Mas nessa noite, bom Pai, nós queremos fazer uma aliança contigo, queremos fazer um compromisso contigo, queremos ouvir a Tua voz, a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale claramente ao ouvido de cada filho Teu que está aqui, impressionando o coração de cada um de nós, bom Deus, para entendermos o que o Senhor quer que nós façamos, como o Senhor quer que nós vivamos, aonde o Senhor quer nos levar. Pai querido, talvez algum filho amado Teu não entenda os porquês desta vida, o motivo das aflições e dos sofrimentos, mas eu te peço, bom Pai, afaga a cabeça deste filho agora, com a Tua mão de amor e de misericórdia, que o Senhor possa levantar este filho
e que ele ou ela possa compreender que o Senhor está ao seu lado e vai enxugar todas as lágrimas. Deus querido, leva-nos em paz para a nossa casa, nos concede uma noite abençoada, mas amanhã nós te pedimos, Senhor, traga-nos de volta para ouvirmos a Tua palavra, para entendermos a Tua vontade para a nossa vida e para que possamos ter esse tempo de adoração a Ti. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.